Então, em Romanos 12, 2, nos diz. Já acharam? E não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possamos experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Nesse texto, o apóstolo Paulo, ele nos vai dar uma chave. O que é uma chave no mundo espiritual, gente? É quando nós temos acesso a uma mudança na nossa vida. Então, todas as vezes que você escutar assim, estou vendo uma chave, é sinal de que vocês estão recebendo o quê? Um acesso. O mundo espiritual, como o pastor Tiago acabou de colocar, é um mundo, gente, que a gente acessa ele sim. Tanto que a nossa luta, não é contra a carne, a nossa luta é contra principados e potestade. Da mesma forma, a nossa mente, ela é atacada o tempo inteiro. Então, quando ontem, a gente viu o batismo, foi um momento muito, muito lindo, Eu acho que toda vez que a gente é convidado para um batismo, gente, independente se não tem ninguém da família batizando, é um momento que eu, pelo menos, eu lembro do meu, e é como se eu estivesse batizando ali de novo e renovando ali com o Senhor todo aquele momento. Por quê? Porque ali é uma decisão da gente confessar quem? Jesus Cristo na nossa vida perante a sociedade. E como isso é difícil, Porque nós temos que deixar o quê? Uma velha natureza. E dessa mesma forma é a nossa mente. A nossa mente, a nossa visão de mundo das pessoas, ela tem que mudar. E a primeira pessoa que tem que mudar é quem, gente? Somos nós. Então, muitas das vezes, a gente fica buscando a mudança de quem? Do outro. Mas a verdadeira mudança, ela tem que começar em quem? Em mim. Quando eu começo a entender, Andressa, mas eu não sou uma pessoa ruim. Todos nós somos ruins. Nós viemos fruto de quê? Do pecado. Então, nós não somos bons. Eu não mato. Eu não roubo. Eu nunca adulterei. Tá, mas você é orgulhoso? Você é mentiroso? Você é hipócrita? Então, tem coisas que está dentro da nossa natureza humana. Você quer ver quando que a gente sabe que a gente não é uma pessoa boa? Quando a gente é injustiçado. Gente, quando a gente é injustiçado, nós temos pensamentos que é melhor a gente nem pensar. Mas na hora, como diz o outro, o espírito cala a gente e a gente não toma, muitas das vezes, aquela atitude que se a gente for tomar na ira, a gente acaba o quê? Fazendo. Então, essa renovação de mente, ela é importante justamente para quê? Porque eu só vou conseguir viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus se eu mudar o meu comportamento. Então, esse comportamento, ele vai sempre vir de dentro para fora. Só eu me conheço, ninguém me conhece. Só eu sei o que passa na minha mente. Só eu sei o que eu guardo no meu coração. Eu posso andar com a minha filha, eu posso andar com as minhas amigas, mas só eu sei o que está aqui dentro. Então, se eu não me predispor a cumprir aquilo que Paulo fala aqui em Romanos, a ter uma mente transformada, eu posso vir para a igreja, eu posso mudar o quê? A minha veste, eu posso passar a dar a paz do Senhor Jesus, mas aqui dentro de mim existe uma velha estrutura. E essa velha estrutura, ela tem que ser transformada. Porque se o nosso lugar não é aqui. Quando a Thay, cantou, morte e choro nunca mais, gente, eu me emociono de pensar que nós vamos viver num lugar que não vai haver choro. Eu que escuto lamento e choro o dia inteiro, eu fico pensando assim, ninguém vai chorar, não vai haver depressão, não vai haver ansiedade, as crianças vão estar tudo normal.
Eu falo, meu Deus, que bênção, a minha profissão nem vai existir, olha que maravilha. Porque hoje a minha profissão eu não estou dando conta da demanda. Agora eu vindo para o culto, uma paciente, por favor, me atende. Eu falei, eu não posso, eu estou indo para o culto. Fala comigo 10 minutos. Eu fico pensando, meu Deus, que loucura. Né? Que é isso? O que as pessoas estão passando que elas precisam da outra, nem que seja 10 minutos. E nós aqui dentro da igreja, muitas das vezes, nós temos uma roupa bonita, a minha é linda, né? Foi a Sol que me deu. Então, e aí? Mas e a nossa mente? O que a gente tem guardado no nosso coração? Como a gente anda? Porque isso a gente não esconde de quem, gente? De Deus. A mudança de mentalidade tem que ser uma relação sobre nós mesmos, o tempo inteiro, para depois a gente conseguir relacionar com quem? Com o outro. Nós somos diferentes uns dos outros, mas nós estamos interligados o tempo inteiro um com o outro. Gente, o livro de Atos é o livro mais assim lindo da Bíblia, porque quando a gente entende o livro de Atos, nós entendemos que nós somos um corpo. Então, o meu pecado, ele vai atingir você, Dani, você, Igor, porque nós somos um corpo, o corpo de Cristo. Aí eu pergunto para vocês, se nós somos um corpo, como a gente tem tratado o outro? Essa semana é Dia dos Namorados, dia 12. Eu já fico até em pânico, porque eu vejo tanta fake news que eu fico assim, Senhor, tem misericórdia. Porque eu atendo. Eu sei o que acontece, mas aí eu fico vendo a solteira tudo desesperada e eu fico assim, não fica pedindo o coleguinha da irmã não, que você não sabe de nada, inocente. E aí eu pergunto para vocês, nós estamos querendo esconder o que e de quem? Porque do nosso Pai a gente não esconde nada. Então, como eu tenho tratado o meu cônjuge? Né? Quando a Thay está ali do lado do pastor, literalmente eles são um só corpo, uma só carne e um só coração. Os dois, eles fizeram uma aliança com o Senhor, por isso que eles largaram o pai e a mãe, se uniram. E o que a gente tem feito com esse cônjuge nosso? Como eu tenho tratado meus filhos? Qual a relação que eu tenho com o meu vizinho? Qual a relação que eu tenho com o meu colega de trabalho? O que eu tenho semeado? São poucos aqui da igreja que realmente me conhecem. E eu fiquei até lisonjeada de receber tanta palavra abençoadora. Mas quem convive comigo sabe que eu estou em processo de mudança todos os dias. Porque nada disso pode entrar dentro do meu coração. Porque o coração da gente é uma terra o quê? Enganosa. Então, o princípio da queda é quem? A soberba está lá em Provérbios. Então, nós temos o tempo inteiro que está fazendo essa avaliação. Né? Muitas das vezes a gente não para orar, muitas das vezes a gente não para meditar no final do dia. Como que foi o seu dia? O que você fez de bom? Como você tratou as pessoas que passaram ali pelo seu dia a dia? E aí as pessoas falam assim, mas ela não é crente? Mas ele não é crente? Porque as pessoas esperam o quê? Quem foi batizado ontem, vocês já podem esperar amanhã, tá? Qualquer deslize, qualquer fala alta, qualquer coisa do temperamento, vocês vão ser o quê? Julgados. Porque as pessoas esperam que nós possamos mudar o mundo. E aí eu pergunto para vocês, será que se a gente tiver uma mente transformada, a gente não pode mudar esse mundo? Mas olha o que está em Romanos 7, de 18 a 20.
Porque eu sei que em mim, isso é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o que quer o bem está em mim, mas não o realizo, porque não faço o bem que eu quero, mas o mal que eu não quero, esse eu faço. Mas se eu faço o que eu não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Então vocês percebem que no livro de Romanos, Paulo vai falar justamente de quê, gente? De uma mente transformada para ter uma mudança de atitude. Nesse trecho, Paulo nos avisou que há uma novidade de vida em espírito. A velha estrutura ela já foi condenada à morte, mas a nova estrutura ela está sendo a justiça divina sobre a nossa vida. Só que para mim viver essa justiça divina, eu tenho que passar pelo que a gente chama de metanoia, que é uma mudança de mente. Mudar a veste e mudar a fala é muito mais fácil do que mudar a mente. Tem costumes que a gente vai trazendo. Antigamente você chegava na casa dos nossos avós, bisavós. Você lembra aquele quadrinho com a foto do bisavô, da bisavó, que ficava ali? Você não conhecia, mas as histórias eram faladas, inclusive assim, essa menina é terrível, igual eu não conheci nem minha avó, que dirá a bisavó. E eles falam que eu era igual a minha bisavó. Então, olha para vocês verem como a gente já vem sendo constituída através de um olhar e de uma história do qual você nem era nascido. E é muito interessante. Quando é algo bom, normalmente quem ressalta, se é da família da mãe, a mãe vai ressaltar. Quando é uma característica ruim, a mãe vai ressaltar assim, igual a sogra, igual, não é? Sempre ao contrário. Então, isso já são marcas que vão ficando aonde a gente? Dentro do nosso inconsciente. A chave para encontrar a verdadeira liberdade e andar em um novo propósito é você ter essa mente renovada em Deus. Como que eu renovo a minha mente em Deus, gente? Palavra. Palavra. Olha, eu tenho 27 anos de formada. Outro dia eu fiz um balanço, o Senhor me pôs para mim fazer um balanço de quantas pessoas passaram no meu consultório. Já foram mais de 10.000 pessoas. E para mim continua tudo aqui. Eu vou, eu volto, eu faço curso, eu faço especialização, e continua tudo aqui. Vocês podem ver que eu estou trazendo textos bíblicos para falar de algo que está ligado à psicologia. Então está aqui. Eu só consigo ter uma mente quando eu começo a me alimentar de algo novo. Se você começa a seguir pessoas no seu Instagram, no seu TikTok, em qualquer rede social, você começa a se alimentar daquilo que está sendo oferecido para você. E cuidado com o que vocês estão se alimentando. Porque hoje eu tenho uma gama de pacientes que acreditam que aquela vida que está ali é uma vida real. E não, eu tive um caso no consultório uma vez de uma mulher que ela ficava 30 dias sem se levantar, numa depressão profunda. Mas pela questão financeira, um belo dia ela criava força, ela ia ela fazia ali 15 vídeos e ela era um personagem. E aí, quando eu não sou muito ligada à rede social, quando ela me falou assim, entra no meu TikTok e olha quem eu sou lá. Gente, eu tomei um susto. Eu falei, oi? Ela falou assim, cada vez que eu vou vendo o tanto de seguidor que eu ganho, o tanto que as pessoas, e eu vejo quem eu sou, eu não consigo me levantar no outro dia. E a gente vai ingerindo esses conteúdos e perdendo tempo, ao invés de se alimentar com a palavra fresca, com a palavra que renova, com a palavra que traz mudança. A mudança, gente, ela tem que acontecer aqui dentro, não é fora. Eu falo muito, quem já ouviu ou já viu alguém com erisipela? Erisipela é uma doença que está
normalmente aqui na parte de baixo, aqui inferior da perna, e ela é uma doença difícil de se tratar, porque ela tem que ser curada de dentro para fora. E nós, enquanto igreja, nós temos que passar por esse processo todos os dias com o Senhor. No curso Forja, uma das atividades que eu dei para as meninas foi: tire 15 minutos, cheguem na frente do espelho, olhem para o espelho, fiquem paradas ali durante 15 minutos e pedem ao Senhor para te revelar quem você é. Foi algo que, assim, os testemunhos foi, assim, impactante o que elas iam relatando, que o Senhor ia mostrando. Porque quem nos conhece de fato é quem, gente? O Senhor. Somente Ele. Certo modos de sofrimento emocional que a gente vai tendo ao longo da nossa vida, vai trazendo para a gente alteração de humor, agressividade, ressentimento, acusações dos outros e de si mesmo. E nós vamos sendo vítimas de nós mesmos. Devido a quê, gente? Às vezes é um erro de observação. Vocês já pararam e viram uma cena que vocês acharam que era uma coisa e que aquilo não era? E depois você fala assim, não, tem nada a ver com o que eu pensei, mas dali você já tirou o quê? Uma conclusão. Outra coisa muito que a gente tem que ter muito cuidado. Se nós, igual os meninos foram batizados ontem, a vida do André, da Lara, que são os que eu mais tenho intimidade, de ontem para trás, eles morreram. Os pecados dele morreu, a vida deles morreram, e ontem, ali das 5 horas para frente, eles vão ser o quê? Nova criatura em Cristo Jesus. Então, uma pessoa pode chegar e falar assim, nossa, mas aquele cara está lá na sua igreja? Não, mas aquele cara é bravo demais, eu já vi ele fazendo umas coisas numa cavalgada, pegava a égua e batia até. E aí, o que a gente faz? Que a gente é curioso. É mesmo? Me conta, como é que ele era? Meus amigos, ele é uma nova criatura. A Lara é uma nova criatura. A Ana é uma nova criatura. Vocês estão entendendo? E aí, o que nós estamos fazendo com isso? Muitas das vezes, a nossa mente ela não consegue ser renovada porque nós estamos nos velhos hábitos. O tempo inteiro a gente está ali o quê? Amassageando o nosso ego. O tempo inteiro amassageando. Olha o que em Efésios 4 nos diz. Quanto à minha maneira antiga de viver, vocês foram instruídos a deixar de lado a velha natureza, que se corrompe segundo desejos enganosos, a se deixar renovar no espírito do entendimento de vocês e se revestir da nova natureza, criada segundo Deus em justiça e retidão, precedente da verdade. Gente, uma das coisas que mais acaba com os cristãos é o quê? Mentira. A mentira, ela é... Quem é o pai da mentira? O diabo. Então, a mentira é algo que ela tem que ser abolida da nossa vida. Assuma a sua responsabilidade. Porque se você foi responsável para fazer, você tem que ser responsável para quê? Para assumir. Então, esse novo ser, gente, se eu contar para vocês meu passado, vocês vão cair duro e esticado no chão. Pensa numa pessoa que fazia ruindade. Era eu fico vendo, quando o pastor Tiago fala assim, porque eu usei droga, eu falo, coitado, tão bobinho, testemunho dele, usou droga. Por quê? Porque eu não usei droga, eu não me prostituí, não, mas eu tinha uma natureza, o quê? Ruim. Para as minhas amiguinhas brincar comigo, eu era tão boazinha que eu fazia lamber o chão
para brincar comigo. Olha que pessoa linda. Eu falo com Jesus assim, Jesus, tem pessoas que você não pode trazer, porque eu vou ficar com tanta vergonha. Então, vocês entendem que quando eu comecei a perceber, não, peraí, isso está errado. Isso não pode ser algo isso não é bacana. Isso é uma coisa feia, isso é uma coisa horrível. Então, eu fui, o quê? Permitindo ao Senhor a trabalhar na minha mente, a trabalhar na minha vida, a trabalhar para mim ser o quê? Transformada. Nós estamos trancados aqui agora, gente. Eita glória. É hoje que o fogo vai descer. É hoje que o fogo vai descer. Então, gente, eu tenho que pensar como Jesus pensaria naquele caso. O que mais me chama a atenção naquela passagem da mulher adúltera é que todo mundo, inclusive os discípulos, esperavam que Jesus fizesse o quê? Apedrejasse. E o que Jesus faz, gente? Eu acho lindo, porque Jesus, ele desce, ele faz isso aqui, ó, e ele fica no mesmo nível daquela mulher adúltera. Quantas das vezes, em vez da gente descer para entender o que o outro está passando, a gente aponta e julga como se a gente tivesse o direito de julgar aquela situação. Então, talvez se a gente descesse e nivelasse ao outro, seria muito mais parecido com Jesus. Porque lá em João fala, né? Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Não há transformação de mente, não há transformação de comportamento se a gente não tiver Jesus como o centro na nossa vida. Ele tem que ser o nosso herói. Pais, qual herói vocês têm sido para o filho de vocês? Essa é uma pergunta que vocês têm que fazer para vocês o tempo inteiro. Mãe, você gostaria que seu filho casasse com uma mulher como você é? Pai, você gostaria que a sua filha casasse com um homem como você é? Você é esse exemplo dentro da sua casa? Porque essa pergunta você tem que fazer para você todos os dias. Porque o exemplo, gente, ele arrasta. Nós estamos sendo o tempo inteiro avaliados. O tempo inteiro. Então, Jesus, ele é o nosso caminho, ele é a nossa verdade, ele é a nossa vida. Nós não precisamos buscar outro ídolo. Nele nós encontramos o quê? Tudo. Então, quantas vezes na hora que eu estou nervosa, eu paro, respiro, conto até 10, e falo assim, Jesus, o que você faria nessa situação? Me dá a sua mente nesse momento. Me dá a sua paz nesse momento. Porque eu não quero ser injusta. Porque uma história, gente, sempre tem duas versões. E a terceira que é a verdadeira ainda. Então, quando alguém for te contar algo, escute primeiro, analisa, antes de tomar uma dor que muitas das vezes você está julgando pelo amor que você tem pela outra pessoa. Então, enquanto a nossa mente ela não for transformada, nós vamos ser meio cristão. E o que o Senhor falou que faria com os mornos? Vomitaria. Então, é algo que a gente tem que pensar. Uma transformação, ela tem que acontecer, e aí eu vou citar algumas coisas para vocês. Jeitinho brasileiro. Você já viu como que o brasileiro tem orgulho de falar? Pode deixar, eu vou dar um jeitinho. Jeitinho é coisa certa, gente? Não. Você quer ver uma coisa? Sou amiga da Dani. Aí a Thay me pede alguma coisa, eu falo, Thay, fica tranquila que eu sou amiga da Dani, eu resolvo para você. Aí eu fico assim, isso não é uma amizade, né, gente? Isso é uma pedra de tropeço. Porque a gente está sempre querendo buscar um caminho menor
Mas Jesus falou que a porta é o quê? Estreita. Eu falo que a porta não é estreita, gente. É o buraco da fechadura que a gente vai passar. Então, se eu não me colocar nessa posição o tempo inteiro de buscar do Senhor, Senhor, o que eu preciso melhorar? Senhor, o que eu preciso mudar? Senhor, comece em mim essa boa obra. Não adianta eu querer pedir isso para o marido. Ah, doutora, assim que doutora, você não sabe o quanto que meu marido é difícil. Eu fico pensando, e você, Flor? Com 5 minutos aqui, eu já estou cansada de te escutar. Porque muitas das vezes é mais fácil eu ver o defeito do outro. A grama do vizinho é sempre mais verde. É mais fácil eu ver o defeito do outro. Então, gente, o nosso comportamento ele tem que ser mudado. O que eu falo, como eu falo, com quem eu falo. A primeira faxina ela tem que estar aqui dentro. Por quê? Porque aí sim eu começo a entender e a ser uma discípula de Jesus. Como o pastor orou, nós estamos com saudade de ver um surdo escutar, um cego enxergar, um paralítico andar. Porque o Senhor sabe que muitas das vezes a gente é como São Tomé, nós temos que ver para crer. Tomé teve que fazer isso, por isso que ele virou santo na Igreja Católica. Então, vocês estão entendendo que a nossa referência, ela está o quê? Fragmentada. Porque a nossa referência tem que ser o quê, gente? Jesus. Não tem outra referência. Então, quando nós temos uma mente transformada, o nosso coração vai ser o quê? Transformado. Automaticamente, o nosso comportamento vai ser o quê? Mudado. E as pessoas vão perceber a diferença na forma como você trata quem primeiro, gente? A sua família. A forma que você trata a sua esposa, eu sei se você realmente é uma farsa aqui dentro da igreja ou se você realmente é um homem segundo o coração de Deus. A forma como você trata a esposa trata o marido, eu sei se realmente ela é uma mulher sábia ou se a sabedoria dela ficou lá atrás. Por quê? Eu falo que as crianças, elas denunciam vocês o tempo inteiro, porque criança não mente. Então, muitas das vezes, a forma como as crianças estão aqui no culto, você sabe como é, eu, pelo menos, tenho uma percepção, eu sei como é aquela visão daquela casa. Então, deixa eu falar uma coisa para vocês, nada fica oculto ao Senhor. Nada. Não adianta colocar uma camisa bonitinha, não adianta dar a paz do Senhor Jesus bonitinho e ter uma mente que não seja a mente de Cristo. E chegar em casa e ter, como se diz o outro, um comportamento quase que de um animal. Porque você está se enganando a quem? A si mesmo. Porque quando o Senhor voltar, você vai ficar. E para isso nós vamos lá em Mateus 25. Eu faço questão de ler essa passagem, que eu acho que aqui é Bíblia, né, pastor? Nós não estamos preocupados com outra coisa a não ser Bíblia. E nós vamos falar de uma passagem bem conhecida, que é a parábola das 10 virgens. Então, o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que, pegando as suas lamparinas, saíram a encontrar-se com o noivo. 5 delas eram imprudentes e 5 prudentes. As imprudentes, ao pegar as suas lamparinas, não levaram óleo consigo, mas as prudentes, além das lamparinas, levaram óleo nas vasilhas. E como o noivo estava demorando, todas ficaram sonolentas e adormeceram. Mas, à meia-noite, ouviu-se um grito: eis o noivo, saiam ao encontro dele.
Então, todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lamparinas. E as imprudentes disseram às prudentes: deem a nós um pouco do óleo que vocês trouxeram, porque as nossas lamparinas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: não, porque então vai faltar tanto para nós como para vocês. Vão ao que o vendem e compram óleo para vocês. E saindo elas para comprar, chegou o noivo, e as que estavam preparadas entraram com ele para a festa do casamento. E fechou-se a porta. Mais tarde, chegaram as virgens imprudentes, dizendo: Senhor, Senhor, abram a porta para nós. Mas o noivo respondeu: em verdade lhe digo que não as conheço. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem o dia nem a hora. E esse texto é o texto que tem mais queimado no meu coração nos últimos tempos. Será que realmente nós estamos preparados para a chegada do noivo? Será que estamos buscando uma vida de santidade reta ao Senhor? Será que se hoje Jesus bater na nossa porta, nós temos azeite suficiente na nossa botija? Porque quando a gente olha o texto, a gente pensa assim: essas imprudentes eram burrinhas, né? Elas estavam preparadas, esperando o noivo. Então elas sabiam que o noivo uma hora ia chegar. Mas eu pergunto para vocês: será que nós não estamos como essas virgens imprudentes? Nós sabemos que o Senhor vem buscar a igreja. Nós somos a igreja. Mas será que nós estamos buscando uma vida reta, com uma mudança de mente, uma mudança de comportamento, uma mudança de dentro para fora, para estar com o noivo? Para sentar na mesa com o noivo? Ou será que nós estamos como as virgens imprudentes, dormindo, tranquilo? Não. Como é que os jovens falam? Fica tranquila, tia, vai dar certo. Só que não vai dar certo. Então, será que nós estamos mentindo para quem? Para nós? Para o Senhor? Para quem está ao nosso lado? O que nós estamos buscando? Ganhar o mundo ou estar com Jesus? Porque nós fizemos uma decisão. Nós fizemos uma decisão que é o quê? De servir ao Senhor. De esperar esse noivo o quê? Vir nos buscar. De estar um dia nesse lugar, como a Thay colocou, que não vai ter choro, que não vai ter pranto, que não vai ter dor, que não vai ter nem dinheiro, gente. Olha que maravilha. Vai ter nada disso. Mas será que a nossa mente, ela está preocupada para esse lugar? Porque nós não somos daqui. Nós estamos aqui de passagem. No Salmos 89 fala que os nossos dias na terra seriam 70 anos. Honrando pai e mãe, 80. A partir daí, fadiga e cansaço. E nós não estamos suportando um tempo de escassez, nós não estamos suportando um tempo de crise, nós não estamos suportando um tempo difícil na nossa vida. Mas será o que diferenciava essas virgens prudentes das imprudentes? Eu acredito que as virgens prudentes, elas sabiam aonde elas iriam morar, aonde elas estariam. Então nada poderia tirar o foco delas, a não ser esperar o noivo. E as imprudentes estavam aí, deixa a vida me levar, vai dar certo.
E aí no final o quê? Não deu certo. Porque uma hora, gente, a conta ela chega. Não adianta, a conta chega. Então, quando nós somos transformados pelo entendimento de uma nova maneira em ver Deus e ver o reino, a nossa vida ela tem que ser mudada. Alguém aqui tem dúvida da salvação? Acredito que não, né? Porque quem pagou o preço para a gente ser salvo? Jesus. O que nós fizemos para a gente ser salvo, gente? Nada. Por isso que nós estamos vivendo numa época de quê? Da graça. Jesus é que pagou o preço. Mas vocês sabem quanto que vai te custar o reino? Tudo. O reino vai te custar tudo. E o que é tudo? O tudo não é a modinha. O tudo é intimidade. Porque o que é para mim não é para o André. O que é para o André não é para o Bolonha. O que é para o Bolonha não é para Sol. Para isso, a gente precisa de quê? Escutar a voz do seu Pai. Porque o que Deus tem que mudar em mim, Ele não tem que mudar na Gabi, Ele não tem que mudar no Fred, Ele não tem que mudar na Lília, Ele tem que mudar em mim. E isso é um particular de quem? Meu com o Senhor. Então, provavelmente, a Virgem Prudente, ela tinha um lugar de intimidade. Ela sabia que podia demorar, mas o noivo iria chegar. Ou seja, ela focou no reino. Ela sabia para onde ela iria. Ela não perdeu tempo preocupada com o que estava para acontecer. Então, quando a gente sabe, comprei uma passagem daqui para Belo Horizonte, onde que é o meu destino? Eu sei para onde eu estou indo. Daqui para Belo Horizonte, quantas paradas vão ter? Várias. Eu vou descer? Só se eu for boba. Porque eu sei que o meu destino, eu comprei a passagem para onde? Para Belo Horizonte. Então, quando eu sei onde é o meu destino, eu não perco tempo com o que não me leva para o destino. Então, nós precisamos entender isso, igreja, porque o Senhor tem uma promessa sobre essa casa, o Senhor tem uma promessa sobre essa igreja, que é fazer daqui um lugar aonde o Senhor habita, aonde o Senhor faz morada, aonde o Senhor quer fazer, porque, como eu sempre falo com o pastor Tiago, por que mais uma igreja? Valadares já tem tanta. Então, Ele está convocando nessa noite um povo, mas um povo para ser diferente. Um povo para pensar diferente. Um povo para agir diferente. Um povo aonde você vai ver e falar assim, ali vai um homem de Deus. Ali vai uma mulher de Deus. Ali vai uma mulher sábia. Se eu contar a minha história para vocês, um dia eu dou meu testemunho. A minha história, gente, não era nunca para mim estar aqui. Jamais. Mas é a misericórdia de Deus que me encontrou. Porque nós não somos dignos, mas o amor dele nos envolve. Então eu tenho que buscar ser essa pessoa diferente todos os dias. Eu tenho que buscar tratar o meu irmão diferente. Eu tenho que buscar ser luz aonde eu colocar a planta dos meus pés. Porque o mundo já é treva. Agora vocês imaginam, hoje nós estamos reunidos aqui, nós estamos aqui o quê? Tem mais de 100 pessoas aqui. Você saindo daqui hoje, com uma mente transformada, vocês imaginem quantas sementes nós vamos dar essa semana? Quantas sementes nós vamos semear essa semana?
E quantos frutos nós vamos colher? Aí eu faço uma pergunta para vocês, nós estamos no meio do ano. Quantas pessoas você ganhou para Jesus? Qual amigo que você trouxe aqui para a igreja? Como que você está na faculdade? Como que você está no trabalho? Porque na hora que for um culto para poder ganhar as coisas, isso aqui fica lotado. Mas na hora que é um culto, vamos fazer 21 dias de jejum e de oração. Vamos fazer uma vigília. Vamos ficar aqui só na dispensação do Senhor. Será quantas pessoas vão vir? Porque, gente, na nossa história, na história aqui da Bíblia, nós estamos contando aqui a história de vários homens, de várias mulheres. Mas o livro de Atos não termina. Porque o próximo capítulo do livro de Atos é a sua história, é a minha história. Enquanto nós não tivermos essa mente, nós não vamos conseguir cumprir o nosso chamado, o nosso propósito aqui. Nossa mente é transformada através de uma nova forma de pensar. E isso sim é a conversão. O que é a conversão, gente? Arrependimento mais confissão do nosso pecado igual ao abandono do velho homem. Não adianta eu pedir perdão para a Lu e no outro dia eu fazer o quê? O mesmo com a Lu. E aí entra as nossas relações familiares. Não adianta, marido, você tratar a esposa mal, pedir perdão e amanhã você tratar ela do mesmo jeito. Não adianta, esposa, você tratar seu marido mal, pedir perdão, ou então pegar o cartão dele e gastar horrores, deixar o pobre do homem endividado e no outro mês fazer de novo. Arrependimento, gente, é quando eu, de fato, entendo que o que eu estou fazendo é uma atitude, o quê? Ruim. E por que eu confesso? Porque quando eu falo, eu escuto aquilo que eu fiz. Aí sim, eu consigo ir abandonando aquilo que está dentro de mim. Essa nova mentalidade, desse novo nascimento, é que vai nos levar ao verdadeiro sentido cristão. E é esse novo nascimento, vem através de quê, gente? De morte de cruz. É deixar o seu eu hoje morrer para nascer o eu de Cristo em vocês. E isso é fácil, gente? Não. Porque a matemática de Deus é totalmente diferente da nossa. Se a pessoa faz alguma coisa, ela te dá um tapa, você tem que virar a outra face. E o mundo está pregando o quê? Você é melhor, você é capaz, você vai estar no topo. Eu fico imaginando no topo de quê? Porque o topo de Cristo é o joelho no chão e a boca no pó. Então, cuidado com o que vocês andam escutando. O topo de Cristo é morrer para viver para Ele. Não é ascensão, porque a matemática de Deus é ao contrário. Os humilhados serão exaltados e os exaltados serão abatidos. Por isso que o Senhor já começou a limpar um bocado de púlpito no Brasil. Porque virou estrela, os cartazes hoje tem até estrela, parece assim. Ninguém vem ver Jesus, vem ver a celebridade. Eu fico imaginando Jesus lá de cima assim, meu Pai, eles estão gritando Maranata para mim ir, como é que eu vou? Deixa eu ficar aqui mais um tempinho. Aí os crentes, canela de fogo, turbinado, como diz minha amiga Juliane, fica assim, Senhor, até quando nós vamos sustentar esse povo aqui? Porque não é fácil estar aqui, não é fácil ter uma vida reta com o Senhor. Não é fácil, mas é esse arrependimento, essa confissão que vai mudar o quê? O nosso ser. Não troque o sacrifício de Jesus
por uma experiência momentânea. Porque foi isso que Esaú fez com Jacó. Esaú trocou a sua primogenitude por um prato de lentilha. E aí eu pergunto para vocês, o que nós estamos trocando? Muitas das vezes nós estamos trocando o sagrado pelo profano. Gostaria que vocês ficassem de pé para a gente terminando.